Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para a DR dessa semana. Boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos Vamos ver. entrando aí, ver se tem alguém aí pra gente poder bater aquele papo. Hoje tem um bom papo, hein? Uma boa DR. A gente escolheu esse tema porque a gente recebe, né, muitos depoimentos, a maioria, de que as finanças é um grande ponto de discórdia entre o casal, né? A dinâmica que o casal vai encontrar para conduzir essa área aí do orçamento familiar, ela é uma das mais importantes causas de divórcio. Então é um tema muito relevante e que deve ser tratado com muito cuidado, né? Queria pedir para quem for entrando, se puder contar para a gente se é casado, se não é, que a gente já sabe que tem gente que participa com a gente que está namorando, mas já está querendo investir da maneira correta no relacionamento. Isso, Vai de onde escrevendo você para a gente, se é casado. De que cidade que você é. Vai contando aí pra gente. Se quiser fazer alguma pergunta do último papo que nós tivemos aqui, da última DR, já pode fazer a pergunta aí para nós. Vou ter um grande prazer em poder responder, te conhecer. Vamos entrando, vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Eu estou buscando aqui a parte do orçamento, uma estrutura de orçamento financeiro. A gente quer saber se isso acontece com você também. Você pode falar pra gente como é que vocês lidam aí com essa questão financeira. E, na verdade, vamos adiantar, o Márcio teve a inspiração de fazer essa live, ele queria contar uma história. Por que esse tema já foi agora nessa live? Porque aconteceu uma coisa aqui em casa, né? Mas vamos esperar o pessoal, né? Lembra? Mas vai contando. Ó, Luiz Felipe tá aí. Tudo bom, Luiz Felipe? Beleza? Foi semana passada ou semana retrasada? Semana passada. Retrasada. Semana retrasada. Acho que foi ano passado. Acho que foi ano passado. Semana passada eu cheguei em casa e tinha um pacote aqui, um embrulho, né? Eu falei, uau, um embrulho, que pacote é esse? Chegou pelo correio, chegou pelo correio. Quando eu vi, era uma bolsa nova. Aí eu olhei pra Sandra e falei assim, e essa bolsa aqui? Eu falei, promoção. Aí conta aí como é que foi a bolsa, que eu não... Não, foi uma oportunidade inédita, né? Uma mega promoção de uma bolsa que eu já queria. Aquela promoção imperdível. Já estava namorando a bolsa há muito tempo. Estava trabalhando do meu lado consciente de que eu não precisava daquela bolsa, aquela história. Não preciso. Vou investir esse dinheiro em outra coisa, não vou gastar. Estava assim, me sentindo muito orgulhosa de mim mesma, inclusive, pelo meu autocontrole e por escolher onde investir o dinheiro. Mas foi, gente, de verdade, uma oferta assim, inacreditável. Irresistível. E aí eu comprei a bolsa, mas foi pela metade do preço. Na verdade, a questão não é a bolsa, né? A questão é como os casais se relacionam com o dinheiro. A gente participou de um curso sobre finanças no mês passado, um grande colega, um grande amigo, especialista em finanças. As Finanças do Homem Sábio foi o nome do curso. Foram 7 semanas, não é isso? Onde nós aprendemos 6 semanas, onde nós aprendemos grandes princípios sobre esse relacionamento com as finanças, com o dinheiro, né? E um relacionamento com o casal. A gente ficou surpreso de saber que uma das principais causas de conflitos e separações, divórcios, está ligado diretamente à falta de uma gestão financeira do relacionamento, do casal. Então, a Flávia entrou aí. Flávia, tudo bem? Oi, Flávia. Ficamos muito surpresos de saber que essa é uma das principais causas de conflitos e divórcios, né, dos casais. É a falta de entender e se relacionar com o dinheiro.
E aí, quando aconteceu isso, né, da bolsa em cima da mesa, eu falei, olha aqui, ó, né, se a gente não tivesse conhecido, entendido e entendido mais ainda sobre uma gestão, né, familiar, uma gestão financeira no relacionamento, provavelmente isso daí teria sido uma bolsa que é para minha esposa ficar mais feliz, Muito poderia ter feliz. sido um conflito, né? E aí eu fiquei sabendo que tem muitas esposas, não, conto, vou conta contar. não. Tem muito, Deixa como cada tem um. marido também, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma compra e eu comprei alguma coisa, acho que foi em relação a alguma bicicleta, e logo em seguida recebi um telefonema da Sandra, falou, nossa, fez uma compra legal, né? Eu falei, como é que você sabe? E aí a gente tem o cartão linkado aos nossos telefones, justamente para a gente controlar, a gente fazer essa gestão de forma equilibrada, de forma estruturada, para que isso não vire um problema, isso não vire um conflito no nosso relacionamento. E como aconteceu essa questão da bolsa na semana passada, eu falei, não, vamos falar sobre finanças, porque é um tema que os casais hoje têm entrado em grandes conflitos por causa disso. Olha quem Oi, tá aí, ó. Lu! Parabéns! E aí, Lulu, tudo Depois bem? eu te ligar, hein? Tudo bem? Bom que você Gente, tá aí, quem for Lu. entrando, fala pra gente se é casado, se quiser comentar aí dessa questão orçamentária, se realmente gera conflito ou não, vai se comunicando com a gente que a gente quer saber, tá? Pode continuar, desculpa ter te interrompido. E essa questão do casal entender como é que se constrói uma finanças no casamento, né, na família, é extremamente importante. A gente tem visto que esses conflitos estão levando os casais a chegar, sabe, em discussões, numa insatisfação, e a ideia é bater esse papo justamente para isso. O que a gente pode entender dos primeiros princípios para começar a direcionar as finanças do casal para um equilíbrio, né? E aí é só alegria, né? A gente entende que cada casal tem a sua dinâmica, então não existe uma regra, né? Ah, vocês têm que ter conta conjunta ou contas separadas e cada um paga uma conta. Isso aí vai dar a dinâmica do casal. A gente de fato acha que é irrelevante entrar nesse aspecto, desde que haja transparência entre vocês. Porque a partir do momento que vocês começaram um grande projeto, que é o casamento, que é o de construir uma família, a primeira coisa que deve ser entendida é que tem que haver uma comunicação muito clara em todos os assuntos que envolvem o casamento, e um deles as finanças. Então, assim, a gente vê muitos casais que a esposa não sabe quanto o marido ganha, o marido faz questão de esconder, e isso veladamente passa o quê? Passa sobre mentira, passa sobre fazer as coisas escondidos, e sem perceber, um acaba estimulando no outro esse comportamento de viver paralelamente em relação às finanças, e não de uma forma única. Então, mesmo que vocês tenham uma conta separada, cada um com o seu dinheiro, acredito que Abel. Oi, Bel. Obrigada, Bel. Acredito, assim, que o que é o melhor para a família? E o casal deve se unir para que alcance o que é melhor para a família. Né? Tem que ter os projetos juntos e buscarem realizar esses projetos juntos. Como a Sandra falou, o nosso objetivo aqui não é mudar a dinâmica do casal. Né? E nem dar aula, né, de finanças. Exatamente, porque nós estamos aprendendo muito. Por isso que nós fizemos questão, fomos convidados a participar desse curso no mês passado, não, né? Há 3 meses atrás, sobre o Finanças do Homem Sábio, e que nos foi revelado assim, grandes princípios que a gente achava que entendia, mas a gente não entendia. Então, mais do que a dinâmica, é criar uma reflexão aqui. Eu sempre escutei, né, desde meus pais falando, não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Porque a gente tem muitos conhecidos, alguns casais que nos procuram, que ganham muito, mas ao mesmo tempo tem uma dívida muito grande. E outros casais que ganham pouco, metade do que outros ganham, e tem uma vida extremamente equilibrada. E outra coisa interessante é que tem casais que ganham muito e vivem em conflito também um com o outro, porque um julga que como o outro gasta o dinheiro é irrelevante, não é importante, né? E isso tudo gera
motiva o outro a agir de maneira escondido, né? Investindo o seu dinheiro escondido ou gastando o seu dinheiro escondido. Na verdade, essa dinâmica do casal, cada casal sabe como se relaciona. Quando a gente falou na última live sobre a família é a empresa mais importante, a instituição mais importante, como uma instituição, a gente preza por uma gestão, né, equilibrada. E uma gestão, a gente está falando de conhecimento, competência, habilidade, comportamentos. Quando a gente entende disso, a gente conhece os princípios e transforma esse conhecimento, esses princípios, essa habilidade na prática, aí nós estamos falando do comportamento, a gente consegue mudar o comportamento. E na verdade, quando a gente se casou, eu e Sandra, eu era um cara muito desligado, muito despreocupado, né, em relação à gestão das finanças do casal, enfim. Da própria finança, né? Própria ia virar finança. do casal. A primeira vez que eu fui ao supermercado, Sandra proibiu de ir no supermercado. Ela falou, nossa, assim, logística, custo, quantidade foi completamente fora. Ele tentou agradar, mas achei melhor assumir essa responsabilidade e tirar isso dele, porque ia gerar outro tipo de conflito. E aí, nessa gestão, a gente precisa aprender quais são esses princípios básicos para poder equilibrar e isso não virar um peso, né? Uma causa de discussão e de conflito entre o casal. Oi, Sidney, eu vi que o Sidney entrou aí, tudo bem, Sidney? Obrigada, viu, pela audiência. Doutor Sidney, Doutor grande Sidney. abraço, viu, doutor Sidney? É fundamental que o casal tenha esse diálogo, essa cumplicidade para poder ter o mesmo entendimento, porque aí esse equilíbrio vai se instalando de uma forma muito significativa, né? Como eu estava falando, no início do nosso relacionamento, há 10 anos atrás, eu não tinha a menor gerência sobre as finanças Era tudo muito novo, né? A gente era novinho, enfim. E dentro desse contexto, a gente foi tendo um entendimento comum. Agora, foi na tentativa e erro. O papo hoje dessa DR é justamente para te auxiliar e encurtar um caminho. Você tem o mesmo entendimento com a tua esposa ou com o teu marido, independente se você sabe quanto ele ganha ou quanto ela ganha, independente disso, né? Ter o mesmo entendimento faz parte de você entender qual foi o histórico, né, da tua esposa em relação a como ela se comporta em relação ao dinheiro e o teu histórico, e ter esse entendimento em comum, não é? E assim, a gente fez vários estudos, assim, fez uma pesquisa, e a gente viu que o fator mais importante para evitar os conflitos financeiros entre o casal é a comunicação, a boa comunicação. O casal precisa investir no diálogo, precisa de fato falar como ele lida com o dinheiro, como ele gostaria de investir o dinheiro, né? O que vai ser para benefício, para o lazer, o que vai ser para investimento, de repente quer trocar o apartamento, quer mudar para uma casa, quer fazer uma viagem. Isso tudo só vai ser muito bem definido através de acordos que são muito bem definidos através da boa comunicação. E o tema do dinheiro, ele é um tema quente, né? E muitos casais, quando sentam para falar sobre isso, acabam já discutindo. Então, é muito legal realmente investir nisso que o Márcio falou, de ver qual é o histórico em relação ao dinheiro que vocês têm, porque esse histórico justifica o comportamento. E se for um comportamento nocivo, se for um comportamento que não agrega, ele precisa ser eliminado, porque senão vocês não avançam. Lembra sempre que tudo que não houver acordo, a outra pessoa, se ela quiser muito, ela vai começar a fazer escondido de você. E o casal não pode, essa dinâmica realmente ela não dá um fruto positivo. Independente da situação que você se encontra hoje em relação a uma gestão financeira com o teu marido, com a tua esposa, a gente fez mentorias para alguns casais e eu me recordo que alguns anos atrás, um dos casais não tinha o menor entendimento, né? E a gente se viu até depois uma situação bem parecida disso, de não ter o conhecimento, não ter o entendimento, e a construção foi justamente entender qual foi o histórico, criar um acordo, fazer um planejamento, né, da família, do casal, e aí ficou muito mais fácil para os dois. Os conflitos diminuíram assim significativamente e eles
conseguiram equilibrar as suas contas, as suas finanças, e aí foi uma grande alegria. A gente fica muito feliz de poder bater esse papo com os casais e entender, fazer com que eles entendam que faz parte sim ter um acordo, criar um planejamento, um orçamento, como uma empresa, como gerir uma empresa. É fundamental que o casal tenha esse papo. Normalmente, o que eu tenho visto como homem, como marido, pode ser antropológico, pode ser, né, um clichê, ou mesmo assim os homens não têm muita paciência, ou então, né, cada um tem o seu, esse bolo é o meu, o bolo da esposa é o dela, a gente divide as contas. O fundamental é estar sempre acordado, sempre discutido, conversado, porque aí sim, dessa forma, há um equilíbrio de uma gestão financeira familiar. É fundamental, né? Essa questão da transparência do acordo, ela é muito importante, porque a gente já viu casais que enquanto um estava se desdobrando para pagar as contas, a outra pessoa estava guardando dinheiro. Então, assim, cadê a unicidade desse casal? Cadê os objetivos em comum? É muito importante que os dois queiram crescer juntos, independentemente se um ganha mais do que o outro, ou se só um homem trabalha e a mulher não trabalha, mas a mulher vai gerir esse dinheiro, a mulher muitas vezes vai ter o dinheiro para pagar as contas, para fazer o supermercado. E tem que ter muita sobriedade, eu acho, muita responsabilidade para poder prestar conta, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que prestar conta, tem que ter uma transparência, né? A transparência, ela é inevitável para que haja o acordo, eu acho. É muito... Olha o Filipinho aí. Fala oi, filho, pessoal. Eu acho que é muito frustrante quando você está economizando, quando você deixa de fazer alguma coisa para conquistar um objetivo maior para o casal, e aí você descobre que a outra pessoa está sendo negligente com esse sonho. Isso mina muito o respeito que você está tendo, né? Então é fundamental que os dois estejam de acordo com a maneira que o dinheiro vai ser gasto. Tem casal que divide, né, um percentual para cada um gastar como quiser. Tem casal que vai precisar investir, tem casal que não precisa investir, entendeu? Então, encontrar a sua dinâmica, e ela só vai ser encontrada através da comunicação, da boa comunicação, de entender como é que o outro vê, o ponto de vista do outro às vezes é diferente do seu, então vocês precisam tentar, né, se dedicar para entender o ponto de vista do outro. Tem muito conflito quando um é muito gastador e o outro é muito econômico, né? Eu peguei o livro aqui do curso que nós fizemos, As Finanças do Homem Sábio. Só você pulando no espelho aqui, ó. Felipe. O curso foi muito significativo, que nos mostrou grandes princípios aplicados na prática para que a gente tivesse um equilíbrio financeiro, um equilíbrio dentro da família. Essa cumplicidade, esse entendimento, né, do marido e da esposa em relação ou à criação dos filhos, ou aos investimentos. E a Flávia fez uma pergunta aqui muito legal, quando um de vocês... Oi, Flávia, obrigado pela pergunta aí, hein? Quando um de vocês tem um sonho que envolve um custo e o outro não dá importância significativa, como agir? Flávia, grande reflexão. Aí nós temos um problema, né? Um grande problema. A gente sempre fala sobre ter o mesmo mapa, construir o mesmo mapa, né? O casal construir um mapa. Isso vai desde o diálogo, aí é um passo muito, né, muito no início que a gente faz, principalmente quando a gente dá as mentorias. Quando o casal, o marido e a esposa, eles têm vidas paralelas, isso que você colocou agora é muito comum de acontecer, muito. Flávio, eu vou te falar que já aconteceu isso com a gente no seguinte sentido, de eu querer muito investir um dinheiro numa coisa e o Márcio achava que não era o momento certo. Então eu queria, né, ia conversar com ele, falava assim, cheio de convicção,
E ele virava para mim e explicava, não, acho que não é a hora, você vai fazer isso, nós vamos fazer isso, respeita a sua vontade de fazer isso, mas veja bem, você não acha que agora não é a hora por causa disso, disso e disso? E aí a gente pode estipular um prazo daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, dependendo, né, do investimento e do tamanho do sonho. A gente reavalia. E aí cabia a mim olhar e ponderar o que ele me falou. Ele falou, não, então tá, você tem razão, então vou adiar mais um pouquinho. Agora, o que me dava segurança de adiar um pouquinho? Porque eu sei que o meu sonho é importante para ele. E que o fato dele dizer para mim que não é a hora desse sonho acontecer, da gente investir nesse sonho, é porque ele está sendo cauteloso e que deve ter uma razão muito bem fundamentada que talvez eu não esteja enxergando ainda. Agora, se a gente não fosse parceiro e se a gente não tivesse um planejamento junto, eu poderia achar que ele está me boicotando, que é só a vontade dele que prevalece. Então, isso tudo é fundamentado no diálogo e nos acordos que o casal faz um com o outro. Né? Não importa, às vezes é só uma viagem, às vezes é trocar de carro, às vezes é comprar uma casa, às vezes é mudar de país. A partir do momento que vocês são um casal e que vocês têm planos juntos, essas coisas precisam caminhar juntas também. Porque senão vocês começam a investir paralelamente e vai chegar um ponto da linha que vocês mal vão se enxergar. E é difícil de unir de novo. Então eu vejo isso assim... inclusive com educação de filhos, tem muita coisa que o casal pode discordar, então vai ter que sentar, vai ter que conversar, mas aí já é um papo para uma outra live. Mas assim, tudo vem do diálogo, porque é através do diálogo, da boa comunicação, que você estabelece a transparência, que você mostra que você está bem intencionado com sonhos, que você respeita os sonhos do outro, mas que isso é preciso decidir em conjunto, porque vocês não são mais só uma pessoa, são dois que representam um, né? Então, não tem como... Essa unicidade, né, do casal é fundamental. Quando a gente tem o mesmo plano, quando a gente não tem vidas paralelas, a gente tem uma vida em comum e essa unicidade, aí fica mais gostoso, mais fácil de caminhar, né? Ter o mesmo caminho, ter o mesmo mapa, ter o mesmo traçado. Gente, conversa, é diálogo mesmo. Compartilha aí a live pra gente, se vocês estão gostando desse assunto. Com certeza tem gente que precisa de um bate-papo como esse para clarear as ideias, para achar qual vai ser o próximo passo que vai ser estabelecido aí com o cônjuge, para melhorar o diálogo, para melhorar o assunto das finanças. Então a Bel colocou aí uma dica, de fato, ela já compartilhou o que eu vi. Obrigada, Bel. Compartilha, gente, pra gente essa live. Boa, Fernando. Fernando resumiu bem, né, Fernando? Uma só carne, né? O marido e a esposa se transformam quando eles casam em uma só carne. Muito bem colocado, um resumo perfeito, né? Que representa exatamente o que a gente deve viver. E nesse contexto, né, quando a gente falou sobre, vamos fazer uma DR sobre finanças, que nasceu daquela bolsa, bendita bolsa que eu linda. Não, depois eu pedi pra você pegar a bolsa lá. Vai fazer propaganda da bolsa, preço irresistível. Quer vender a bolsa? Não, né? E me surgiu aqui na mente, falou assim, quantos casais não se deparam com uma situação dessa? Ou é uma bolsa, ou é uma roupa, ou é uma compra, né? Pequena ou grande, independente do tamanho, mas é pelo princípio. A unicidade, a cumplicidade, caminhar no mesmo caminho, não ter vidas paralelas, não ter isso é meu, isso é seu, mas isso é nosso. Isso é fundamental para aquela paz que a gente sente quando a gente casa com a pessoa certa e constrói um relacionamento estável, equilibrado, saudável. E as pedras do meio do caminho não são pedras, né? As pedras do meio do caminho são aprendizagens que nos levam ao crescimento, né? Exatamente. Eu acho assim, quem não quiser ter algum estresse, algum conflito, tem que viver isolado, né? E ainda assim vai ter problema mesmo vivendo isolado. Todo relacionamento gera algum tipo de conflito, mas os conflitos podem nos derrubar ou nós podemos usar os conflitos para gerar crescimento, amadurecimento. E quando a gente fala de casal e de casamento, essas coisas só podem acontecer quando os casais se unem, né? A gente vê casais que se casaram, que se declararam, que juraram amor, mas na hora de uma dificuldade um fica contra o outro.
Muda esse modelo mental e começa a colocar que na dificuldade é a hora que você mais precisa do outro. Fala, nossa, me ajuda. E, né? Então, pô, com as finanças, quero tanto investir nisso, ele não quer. Então me explica por que eu quero te entender. Não, a gente não entendeu, não foi possível, esquentou aqui os ânimos, tá? Então vamos deixar essa conversa para amanhã, mas não desiste da conversa e não desiste de tentar ser compreendido ou de tentar compreender, né? Eu tô buscando aqui um dos nossos mentores, Paulo Vieira, do Método CIS, um grande coach da inteligência emocional. Ele fez um seminário, acho que foi no final do ano passado, sobre educação financeira. E ele montou um organograma muito, muito claro, muito fácil de entender, de como que as pessoas têm que organizar as finanças dela. Depois da live a gente consegue disponibilizar o link aqui no Consegue, mas eu não chequei, amor. Se o curso não tiver, gente, sendo vendido, não, ele não, entra não, depois. não é um curso não, Era só um link para você ter acesso Tá. e você ver, né, para te dar uma estrutura de como você investe nas finanças, né, da família. Muito significativo. Porque tem muito isso também, uma pessoa que não consegue gerir as suas próprias finanças e que fica criando confusão nas finanças do relacionamento, querendo ter razão e não escutar o outro é muito grave, aqui. Entendeu, gente? Quando você não escuta, pensa que o outro sempre tem como te acrescentar alguma coisa, alertar para você algum ponto de vista que você não está vendo. Né? Por isso é legal o casal se posicionar um para o outro como parceiros. Então, eu estou do seu lado. Vamos decidir aqui sobre esse investimento? Vamos. Então, a gente vai colocar quanto do nosso orçamento nós vamos dedicar para esse sonho, X, e os dois colaborarem para que isso aconteça. Porque, senão, o sonho frustrado, ele também vai gerar, né, que a gente projete no outro a frustração e gerar mais conflitos. Como a Flávia falou ali, né? Quando um dos cônjuges tem um sonho e o outro joga um balde de água fria, é fundamental. Construir esse mesmo mapa para que caminhem juntos é fundamental. Eu encontrei aqui o e-book, vamos disponibilizar o link aqui para vocês. São 6 passos para organizar a sua vida financeira. É um e-book que foi disponibilizado pelo Paulo Vieira, né? E ele tem um organograma onde a estratégia financeira para que você tenha esse equilíbrio, né? Quantos por cento para pagar a conta, quantos por cento para você investir nos teus sonhos, quantos por cento para você fazer suas doações, para você se pagar, fazer novos investimentos. Então é fundamental você ter algum mapa, ter algum direcionamento. Tá? Vamos disponibilizar para vocês aqui. No curso das finanças do Homem Sábio que nós fizemos, é que essa questão do dinheiro ela é cíclica. Então é preciso realmente saber como gerir o dinheiro, porque vai ter mês que está sobrando e vai ter mês que pode não sobrar e outro mês que pode faltar. E quando a gente tem esse orçamento, é muito importante achar esse equilíbrio para os dois se conscientizarem do que precisa ser feito, porque numa hora de um aperto você tem a reserva. Então todos esses fatores são muito importantes, mas a gente ressalta que é legal o casal encontrar a própria dinâmica, mas não vão encontrar isso brigando um com o outro, né, gente? É conversando. Eu não vou nunca cansar de falar isso, é comunicação. Às vezes dá até vontade de brigar, né? Mas como nós somos adultos equilibrados e sabemos dialogar, né? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente tende a impor o nosso ponto de vista. Só que não é a maneira mais inteligente de conseguir as coisas, porque às vezes a gente consegue uma vez, consegue 2, mas lá na frente vai rolar uma sabotagem aí do outro, enfim, porque aí, não, se você fez, eu também vou fazer. E aí eles estão fazendo, investindo no comportamento negativo, no comportamento que separa, no comportamento que afasta um do outro e não no que une. A gente precisa procurar estar sempre unidos, né? No quanto tá bom e quando tá ruim também. Espero que seja sempre bom, mas quando tiver ruim a gente dá a volta por cima, com diálogo, com atenção, com unicidade, cumplicidade. É fundamental a gente honrar aquele sim e viver o melhor que
a vida nos proporciona, principalmente quando você encontra e vive com a mulher certa, com a esposa que você admira ou com o marido que você admira. E tem é bom demais, né, gente, viver a dois. E de forma equilibrada, de forma com uma cumplicidade e admiração, aí é melhor ainda. É isso mesmo. Eu queria convidar vocês para assistir o quadro que nós vamos lançar na semana que vem, que é o No Sofá com o Casal 100%. Conta aí, amor, já que foi ideia sua. No Sofá com o Casal 100%, a gente vai sempre bater um papo com alguma pessoa de renome ou com um especialista num assunto relevante que pode nos trazer informações que vão enriquecer nosso relacionamento. A gente já gravou o lançamento que foi com o Homero Reis, que é um dos maiores coaches do Brasil, aqui em Brasília. Coach ontológico. Ele é um coach ontológico e com uma grande história. Ele é especialista em comunicação e... Foi muito legal. Nossa, o papo com ele. O conteúdo ficou muito legal. Ele recebeu a gente na casa dele, assim, e compartilhou com a gente histórias do casamento dele, né? E além de contribuir com o conteúdo dele, que é extraordinário. Então a gente vai colocar no nosso canal do YouTube. Eu recomendo que vocês assistam. É uma conversa um pouco mais longa, mas eu tenho certeza que vai enriquecer demais e que vai inspirar, né? Que a nossa maior missão é inspirar os casais a viver melhor. E eu tenho certeza que essa conversa vai te inspirar a investir mais no seu relacionamento, a poder chegar lá na frente e dizer: eu tenho 50 anos de casada, minha família é linda, foi construída sobre a rocha, e a gente está... O próximo No Sofá vai ser com outro especialista de comunicação, mas com uma linguagem bem diferente da do Homero. E a gente tem investido nesse tema da comunicação porque a gente sabe que é o pilar, né, da pirâmide para que esse relacionamento seja construído da melhor forma. Não temos a ilusão de que não vão haver problemas, de que não haverá conflitos, mas a maneira que a gente lida, a maneira que a gente se posiciona, ela é que faz toda a diferença. Quando eu tenho um impulso, assim, que é muito raro, sabe, gente, de brigar, eu sempre penso assim, bom, mesmo. Brigar não é bom, a gente não briga com quem a gente ama, a gente não briga com quem é nosso amigo, então é preciso... na hora, substituir esse pensamento que leva a gente, o impulso que nos leva contra a pessoa, a nos lembrar o que é que nos favorece para nos aproximar dela. Então, não podemos ficar pensando contra o outro, né? No momento de dificuldade, a gente quer ficar contra. E depois os corações ficam, de fato, afastados. E tem casais que geram tanta mágoa um no outro, que depois, quando eles querem ficar bem, eles percebem que só o amor não basta, né? Tanta coisa por trás que eu te amo, mas não consigo mais conviver com você. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com a forma como a gente lida com o dia a dia, com as questões importantes, com as questões mais simples, até com as banais, sabe? Porque a mágoa, ela precisa de um grande investimento para ser superada e de preferência que aquele comportamento não se repita, para que a pessoa acredite em você quando você pedir desculpas, né? Que às vezes a pessoa pede desculpa e continua, chega uma hora que você não quer mais desculpar a pessoa. E outra coisa que eu tenho para te falar é: seja gentil com os sonhos do seu parceiro, mesmo que você acredite que não está na hora e que tenha, né, muita razão para adiar esse sonho. Seja gentil com os sonhos do seu parceiro, porque acabam sendo os seus sonhos. Quando o seu amor está feliz, essa felicidade volta em benefício para você. Você é mais bem tratado, são mais sorrisos, mais carinho, mais amor, mais momentos agradáveis. Então eu vejo muito isso. Quanto mais eu investir no bem-estar dele, melhor vai ser para mim, né? E se eu fico nervosa, se eu fico brava, é ruim para ele, é ruim para todo mundo, o clima fica muito pesado. Então tome muito cuidado, principalmente com esse tema de finanças, porque eu sei que tem gente que quando senta para conversar sobre isso já começa a brigar. Mas se a gente for olhar porque eles estão brigando, é porque um não está respeitando o ponto de vista do outro, um não está respeitando o sonho do outro, não está sendo gentil com os desejos do outro. Às vezes a pessoa tem um sonho tão bobo que você vai falar assim: pelo amor de Deus, não vou gastar o meu sonho, meu dinheiro com isso. Mas é o sonho dela, é o sonho dele.
Então respeite, sabe? Respeite o outro. Isso é viver essa unicidade. Olha só, o Eliel colocou aqui, ó, aqui em casa... Não é? O Eliel? É. Voltou, né? Sim. Ó, aqui em casa, bolsa não só pode gastar com bicicleta. Eliel, bicicleta Esse foi um dos casos que aconteceu com a gente. Eu estava, acho que na França, há muitos anos atrás, eu fui comprar uma bicicleta e aí daqui a pouco a Sandra me ligou lá e falou, que compra boa, hein? Eu falei, como é que você sabe? Tem alguém aqui me vendo? Aí eu fui entender que o cartão bateu, foi no celular dela, né, Ana Paula? Mas Ana Paula tá aí, viu, Oliel? Tá bom demais. A Bel tá dando a sugestão de assunto aqui, quando o marido e a esposa ainda depende do dinheiro dos pais. Eu acho que aí o assunto ele é ainda mais delicado, né, gente? Porque quando vocês precisam dos pais para apoiar de alguma maneira, seja pagando uma conta de luz da sua casa porque vocês estão precisando de ajuda, o respeito ainda precisa ser estendido à pessoa que está te ajudando, né? Porque eu já vi casos de gerar problema, porque os pais estavam ajudando financeiramente, e aí o casal pega e faz uma viagem, ou compra um carro, e a pessoa que está ajudando se sente enganada. Né? Mesmo sendo os pais, a pessoa se sente enganada. Então, é a questão da transparência, é a questão da idoneidade, né? Da sinceridade. E isso é uma linha muito, muito interessante, que a gente já conversou com alguns casais, e principalmente para o homem, né? Pode ser, não é nem o machismo, mas é o orgulho, né? O orgulho do homem de sempre ter esse rótulo de que ele é o provedor, ele que trabalha fora. E muitas vezes a gente se depara com casais onde o homem está num momento de transição, saiu do emprego, está buscando outro emprego, e as finanças entram numa questão bem delicada, onde ele depende ou da esposa, ou ele depende mesmo de uma ajuda externa dos pais dele. E isso tem causado grandes estragos para os homens não entenderem, né, que isso é uma fase, isso é uma transição, e aí o orgulho fala mais alto. E quando o orgulho fala mais alto, ele cega as pessoas. Aí é o que a gente chama de ladeira abaixo. E outra coisa também que a gente aprendeu é que a gente precisa viver de acordo com a nossa realidade. Eu acho assim que por algum momento a gente passar por alguma dificuldade e receber uma ajuda, pode acontecer. Mas a gente tem que tomar cuidado para não viver escorado nessa ajuda, porque ela pode muitas vezes atrapalhar o crescimento, porque as pessoas estão contando com aquilo. Mas essa ajuda pode não durar para sempre e as pessoas são pegas de surpresa. Então, quanto antes, eu acredito que o casal tem que buscar esse crescimento e viver de acordo com a sua realidade. Né? Se tiver que mudar para um apartamento menor, se tiver que vender o carro, comprar um carro menor, para depender cada vez menos dos pais. Porque quando a gente cria uma família, a gente precisa oferecer para essa família a realidade, né? Então, isso gera muita dificuldade, porque pode ajudar o casal a não crescer se ele escorar nessa ajuda, né? Além de ter que ficar dando satisfação, já é uma família, já são adultos, e ter que ficar dando satisfação para os pais de como gasta o dinheiro. Porque eles vão começar a julgar se a maneira que você está gastando o dinheiro é certa ou não. Ou né? até interferir, né, na família, interferir na criação dos filhos, interferir no relacionamento do casal. Então é fundamental esse equilíbrio. Por isso essa DR, né, sobre finanças. Vamos disponibilizar o link dos 6 passos, né, do Paulo Vieira. Vamos colocar Mateus. Aqui, Mateus, grande abraço aí, Mateus. Vamos disponibilizar também o nome, né, do livro sobre finanças, que foi muito significativo esse curso que nós fizemos. É um novo olhar, assim, né, sobre a importância do dinheiro na nossa vida. E mesmo
essa questão de depender dos pais, acho que entre o casal, né? Vamos procurar viver dentro da nossa realidade, evitar ter dívidas, evitar o desperdício, porque o desperdício também é um dos grandes vilões, né? É um dos grandes vilões. É aquele dinheiro que a gente não vê como é que gastou, aquela soma dos pequenininhos que quando você vai ver, né, toma uma grande parte, né, do orçamento, né? E também não ser avarento, porque tem gente que quer tanto guardar o dinheiro que não usufrui do conforto e das possibilidades que o dinheiro traz. Então, outra palavra muito boa é equilíbrio, né? A gente tem que buscar o equilíbrio. Olha, a Carol falou, feliz de ver vocês, lembro de vê-los no curso de noivos, parabéns. Nossa, olha, que legal. Carol, bom demais, Carol, ver você aí, obrigado pela sua audiência. Pela sua audiência e pela sua participação. Obrigada por estar com a gente. Gente, alguém tem mais alguma dúvida, algum outro esclarecimento? A gente espera ter ajudado de alguma maneira, sabe? Busque a sua dinâmica, invista da melhor maneira aí para vocês. Aquela frase que eu queria deixar, né, principalmente para os casais que não têm uma vida financeira, um equilíbrio, uma gestão financeira em conjunto, primeiro, entenda que viver a dois precisa ter uma cumplicidade muito grande. Segundo, que não importa quanto a gente ganha, importa quanto a gente gasta nessa questão, né, das finanças, equilibrar as finanças. Lembrando que as dívidas vão trazer mais conflitos, vão gerar mais brigas entre o casal. Então fujam das dívidas. O Brunão aí, ó. Oi, fala, Bruno. Obrigado aí pela participação, pela audiência, hein, cara? Tô te acompanhando também. Família crescendo, né? Parabéns, viu, Bruno? Então é fundamental que esse equilíbrio, né? Essa gestão financeira seja feita e entendida pelos dois. Aqui em casa, logo quando a gente casou, a gente levou um bom tempo para encontrar um modelo, né, que ficasse transparente, claro e fácil dentro das competências e das habilidades de cada um. Então eu espero que você encontre aí o seu equilíbrio, encontre a melhor maneira de você fazer essa gestão e viver uma vida financeira saudável, equilibrada, porque só assim a gente consegue ficar tranquilo, ter prosperidade. É um pilar muito importante no casamento. Importante. Ele pode trazer muitos conflitos e o equilíbrio e essa relação saudável com o orçamento vai trazer um equilíbrio e harmonia, né? Exatamente. Acho que a gente tem que investir nisso, no que traz harmonia. Tá bom, pessoal? Gente, até a próxima. Muito obrigada a todo mundo que veio, que interagiu com a gente. Bel, você foi demais, viu? Obrigada pelas dicas aqui, interagiu bastante com a gente. Muito obrigada. Gente, quem puder compartilhar essa live, a gente agradece. A gente sabe que tem muita gente que não ficou sabendo e que precisa de ter acesso a informações assim, que precisa aprender a investir no casamento, que precisa melhorar essa questão das finanças. Então a gente quer pedir assim com muito amor para vocês compartilharem muitas vezes, que quanto mais esse assunto for difundido, menos atritos os casais vão enfrentar. Obrigado, gente. Até a próxima, hein? Semana que vem tem mais. Coloca aí o que você quer saber dos próximos temas, justamente para a gente poder fazer aquela DR, né? Já teve a DR da Bolsa aqui, agora das finanças. Cada semana a gente vive uma DR diferente. A gente vai anunciar o tema da DR da semana que vem, mas sempre terça-feira, tá, gente? 8h30. Tá bom? Esperamos vocês. Vocês são muito bem-vindos. Voltem sempre. Valeu, gente. Tchau. Até mais. Tchau.